A troca de relator em um caso sensível não é detalhe técnico. No caso Master, essa mudança tira Dias Toffoli da posição de controle e coloca outro ministro no centro da decisão. Por que isso aconteceu agora e o que muda de fato? No dia 11 de fevereiro de 2026, uma decisão administrativa no Supremo Tribunal Federal alterou completamente o cenário de uma das investigações mais delicadas do país. Dias Toffoli, que comandava a relatoria do caso Master desde o início, deixou oficialmente o posto. Não foi uma saída planejada com meses de antecedência, mas sim resultado de um procedimento interno, que pegou até quem acompanha o tribunal de surpresa. O caso envolve o Banco Master, investigações sobre movimentações financeiras suspeitas e nomes que circulam nos corredores de Brasília com peso político considerável. Até então, Toffoli tinha nas mãos o poder de decidir quando a investigação avançaria, quais provas seriam analisadas e, principalmente, se o caso seria julgado no Supremo ou remetido para instâncias inferiores. Essa mudança de comando não altera apenas o nome no papel. Ela redistribui forças dentro do próprio tribunal. André Mendonça assumiu a relatoria e, com isso, toda a dinâmica processual passou para suas mãos. Você vai entender melhor o perfil dele daqui a pouco neste vídeo, mas já adianto, o estilo de trabalho entre os dois ministros é completamente diferente, e isso vai ter impacto direto no que acontece a partir de agora. A resposta oficial é técnica. Houve uma redistribuição processual dentro do STF. Quando um processo muda de classificação ou quando ocorre algum ajuste na distribuição de ações entre os ministros, é possível que a relatoria seja transferida. Foi exatamente isso que aconteceu, mas o timing dessa mudança levanta questionamentos. Toffoli estava sendo pressionado há semanas por setores da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Investigadores que atuam no caso reclamavam nos bastidores de decisões que, na visão deles, travavam o andamento das apurações. Houve até quem dissesse publicamente nunca ter visto algo parecido na relação entre um relator e os órgãos de investigação. Essa tensão vinha crescendo e se tornou um tema constante em reuniões reservadas. A saída de Toffoli, portanto, não aconteceu no vácuo. Ela veio em um momento em que a pressão interna atingiu um nível crítico e em que manter o controle da relatoria poderia gerar ainda mais desgaste político para o ministro. A forma como isso foi resolvido, através de um ajuste processual, permitiu que a troca acontecesse sem que fosse necessário explicar publicamente os motivos reais. Muita gente acha que o relator é apenas quem escreve o voto final. Na prática, ele é muito mais do que isso. O relator tem o poder de decidir sozinho sobre pedidos de urgência, medidas cautelares, quebras de sigilo e até mesmo se uma investigação deve ou não prosseguir em determinado ritmo. É ele quem autoriza buscas, apreensões e oitivas de investigados. Sem o aval do relator, a investigação simplesmente não anda. No caso Master, isso significava que Toffoli podia determinar quando a Polícia Federal teria acesso a novas informações, quando os investigados seriam ouvidos e, principalmente, se o caso continuaria sob a jurisdição do Supremo ou seria enviado para a primeira instância. Essa última decisão é especialmente importante porque muda completamente o ritmo e o alcance das investigações. Enquanto o caso está no STF, ele segue sob o controle direto do relator. Se desce para outra instância, outros juízes assumem e o processo ganha nova velocidade. Além disso, o relator define a pauta. Ele escolhe quando o caso vai a julgamento, quantas sessões serão necessárias e qual será a ordem de votação entre os ministros. Isso dá a ele uma influência enorme sobre o desfecho final. No caso Master, Toffoli exercia esse poder de forma centralizadora, e isso gerava desconforto em quem esperava decisões mais rápidas. Dias Toffoli não é apenas mais um ministro do Supremo. Ele foi presidente da Corte entre 2018 e 2020, período em que consolidou uma rede de influência dentro e fora do tribunal. Sua proximidade com setores do Congresso Nacional e com figuras centrais do poder em Brasília sempre foi notória. Isso faz com que suas decisões sejam observadas não apenas pelo aspecto jurídico, mas também pelo peso político que carregam. No caso Master, essa influência se traduzia em cautela extrema.
Toffoli adotou uma postura de análise demorada, evitando movimentos bruscos que pudessem expor nomes importantes ou acelerar desdobramentos imprevisíveis. Para investigadores, isso parecia uma estratégia deliberada de contenção. Para aliados de Toffoli, era simplesmente o respeito ao devido processo legal e a necessidade de análise técnica aprofundada. O que ninguém nega é que, enquanto Toffoli estava no controle, o caso avançava em câmera lenta. Havia uma sensação generalizada de que o ritmo dependia menos das provas disponíveis e mais da conveniência política do momento. Agora, com a saída dele, essa dinâmica pode mudar radicalmente, e você vai entender o porquê ainda neste vídeo. André Mendonça foi indicado ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro em 2021, após ter sido ministro da Justiça e advogado-geral da União. Ele chegou ao Supremo com um perfil técnico, formação em direito e uma trajetória que passa por órgãos de controle e investigação. Antes de assumir cargos no Executivo, trabalhou na Advocacia Geral da União, onde lidou com casos complexos envolvendo o Estado brasileiro. Mendonça é conhecido por um estilo de trabalho mais objetivo e menos permeável a pressões externas. Diferente de Toffoli, que construiu sua carreira em meio a articulações políticas amplas, Mendonça mantém um perfil mais reservado e focado em análises técnicas. Isso não significa que ele seja alheio ao jogo de poder em Brasília, mas sim que sua forma de atuar é menos exposta publicamente. Desde que assumiu a relatoria do caso Master, Mendonça já deu sinais de que pretende imprimir outro ritmo ao processo. Ele se reuniu rapidamente com delegados da Polícia Federal para entender o estágio das investigações e ouvir diretamente as demandas dos investigadores. Esse movimento inicial foi interpretado como um sinal de abertura para que o caso avance de forma mais ágil, mas ainda é cedo para cravar que será assim. A primeira mudança concreta é que todas as decisões que antes passavam por Toffoli agora dependem de Mendonça. Isso inclui autorizações para novas diligências, pedidos de quebra de sigilo e definições sobre o futuro da ação penal. Se a Polícia Federal ou a Procuradoria quiserem avançar com novos passos investigativos, será Mendonça quem analisará e decidirá se autoriza ou não. Outra mudança importante está no timing das decisões. Mendonça tem demonstrado nos casos sob sua relatoria uma tendência a não protelar indefinidamente. Ele costuma despachar com mais frequência e evitar deixar processos parados por longos períodos. Se isso se confirmar no caso Master, é possível que vejamos movimentações concretas nas próximas semanas, algo que não acontecia com a mesma regularidade sob o comando de Toffoli. Além disso, há uma expectativa de que Mendonça decida logo sobre a questão da competência, ou seja, se o caso continua no STF ou se será remetido para outra instância. Essa definição é crucial porque muda completamente o cenário. Se ficar no Supremo, o controle permanece centralizado. Se descer, ganha velocidade e imprevisibilidade. Toffoli vinha adiando essa escolha. Mendonça pode resolvê-la em breve. Os investigadores da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República são os primeiros a comemorar nos bastidores. Eles vinham reclamando abertamente de entraves que atribuíam diretamente às decisões de Toffoli. Com Mendonça no comando, há uma percepção de que as solicitações de novas medidas investigativas terão mais chance de serem acolhidas rapidamente. Isso representa um ganho operacional significativo para quem conduz as apurações. Por outro lado, investigados e seus advogados perdem uma previsibilidade que tinham com Toffoli. O ritmo lento e a análise extremamente cautelosa do ex-relator funcionavam como uma espécie de escudo temporal. Mesmo que não impedissem avanços, ao menos garantiam que eles aconteceriam devagar. Com Mendonça, essa garantia desaparece. Setores do Congresso Nacional que tinham interlocução próxima com Toffoli também ficam em posição mais frágil. O próprio Toffoli sai da situação sem grandes arranhões públicos. Ele não foi afastado por irregularidade nem sofreu desgaste formal. A saída por redistribuição processual permite que ele mantenha sua imagem institucional preservada, mesmo que nos bastidores todos saibam que a pressão foi determinante. É uma derrota política disfarçada de ajuste técnico, e isso ainda neste vídeo vai fazer mais sentido.
O ritmo de um processo no STF depende muito mais da vontade do relator do que das partes envolvidas. Se o ministro quer acelerar, ele marca audiências, libera diligências e pauta o julgamento rapidamente. Se prefere ir devagar, usa o argumento da complexidade técnica e estica prazos indefinidamente. Toffoli optou pela segunda estratégia. Mendonça pode optar pela primeira. Nos últimos meses, o caso Master estava praticamente estagnado. Havia pedidos da PF aguardando resposta, solicitações de quebra de sigilo pendentes e indefinições sobre a competência que se arrastavam sem previsão de solução. Isso criava uma sensação de imobilismo que favorecia quem estava sendo investigado. Agora, com a troca de relator, todos esses pedidos voltam à mesa e podem ser decididos de uma vez. Mendonça já sinalizou que pretende organizar o processo de forma mais objetiva. Isso significa menos delongas, mais despachos e uma agenda de trabalho que prioriza resolver as questões pendentes antes de criar novas. Se ele mantiver essa linha, o caso Master pode sair do estado de hibernação e entrar em uma fase de movimentação intensa. E isso muda tudo. Existe um cenário em que Mendonça, ao avaliar os autos, conclua que não há elementos suficientes para seguir adiante com a mesma intensidade. Nesse caso, ele poderia arquivar partes da investigação ou restringir o escopo das apurações. Isso esfriaria o caso de forma definitiva e encerraria uma fase de expectativa que vem desde o início das investigações. É um risco real, embora não seja o mais provável no momento. O cenário oposto, e mais esperado por investigadores, é que Mendonça autorize rapidamente novas diligências, quebre sigilos que estavam travados e permita que a Polícia Federal avance em linhas de investigação que estavam bloqueadas. Se isso acontecer, o caso pode acelerar de forma abrupta, com desdobramentos que surgem em sequência e mantém o tema no centro do noticiário político. Esse é o temor de quem está sendo investigado. Há ainda uma terceira possibilidade. Mendonça pode decidir pela remessa do caso para a primeira instância. Isso tiraria o processo do STF e colocaria nas mãos de um juiz federal comum. O ritmo seria imprevisível, mas a tendência é que processos fora do Supremo andem mais rápido, porque não dependem da agenda política dos ministros. Essa decisão pode sair ainda neste mês, e você vai saber como acompanhar isso daqui a pouco. O primeiro movimento a ficar de olho é a decisão sobre a competência. Se Mendonça optar por manter o caso no STF, isso indica que ele pretende conduzir pessoalmente o processo até o fim. Se decidir enviar para outra instância, significa que o Supremo abre mão do controle direto, e aí o jogo vira completamente. Outro ponto crucial é a resposta aos pedidos de diligência que estão acumulados. A Polícia Federal tem solicitações pendentes há semanas, e a forma como Mendonça vai lidar com elas dirá muito sobre o ritmo que o caso terá daqui para frente. Se ele autorizar rapidamente, é sinal verde para uma fase mais agressiva de investigação. Se começar a negar ou pedir complementações, o caso pode voltar à lentidão. Por fim, observe as reações públicas de Toffoli. Ele não comentou diretamente a saída da relatoria, mas pode fazer isso nos próximos dias através de artigos, entrevistas ou decisões em outros processos que deixem recados políticos. A movimentação dele fora do caso Master vai mostrar se ele aceita a mudança como algo natural ou se pretende disputar narrativas nos bastidores. E isso, pode acreditar, vai ter reflexos diretos no ambiente político de Brasília. No STF, quem relata não é figurante, é quem segura a caneta. E quando a caneta muda de mão, o jogo muda junto. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.